A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu ao governo federal a anulação de 3 questões do primeiro dia de prova do Enem. Na avaliação da bancada, as perguntas são de cunho ideológico e teriam sido mal formuladas. O principal alvo de críticas foi a questão de número 89, que trata da atuação do agronegócio no Cerrado. O texto traz fatores negativos do setor, como, abre aspas, violência simbólica, superexploração, chuvas de veneno e violência contra a pessoa, fecha aspas. As 5 alternativas disponíveis para a resposta contêm outros elementos negativos que estariam relacionados com o agro. Os parlamentares da bancada afirmam que as questões não têm critério científico ou acadêmico. O MEC afirmou que as questões são feitas por professores independentes. Vamos começar com Cléver Vasconcelos este bloco. O agro tem razão ao criticar estas questões do Enem? Olha, é um ponto bem delicado no que diz respeito ao exame que aconteceu. Primeiro eu queria deixar uma curiosidade, até se o Zé Eduardo puder esclarecer, ou você mesmo, Yuri. A minha filha fez prova nesse domingo no Enem. Fui levá-la até a escola e quando eu estava voltando para casa, né, ainda não tinha terminado a prova, veio até as notícias, a mídia deu o tema da dissertação. Será que é possível a divulgação do tema da dissertação publicamente durante a realização da prova? Eu até peço ajuda aqui para refletir sobre esse ponto. Me deixou um pouco assustado. Agora, pontualmente, nessa questão que envolve o agronegócio, eu acho que lugar de prova, principalmente para a nova geração que quer ascender a um grau universitário, nós não podemos despertar uma ideia, uma questão ideológica para esses adolescentes. Eu acho que a formação ideológica deve ser fruto de uma construção pessoal do indivíduo. Uma construção ideológica dentro da faculdade, seja por um lado político ou outro lado político, isso não importa, cada um terá o seu lado político. Agora, o que não pode efetivamente é o Estado, é a pessoa jurídica de direito público alimentar, instigar uma provocação ideológica. Lembre-se que eu estou fazendo uma análise técnica, não estou pegando a questão e dizendo tem razão ou não tem razão, como você perguntou, Yuri. Eu sempre falo numa questão que o Estado não pode incentivar esse debate em uma avaliação de uma prova de Enem, seja para um lado ou para o outro, quem quer que seja que esteja no governo de esquerda ou governo de direita. É importante que nós realizemos um exame puramente técnico. Então, pela análise que o telespectador pode fazer, como você mostrou bem, Yuri, a questão, eu acho que a resposta é a seguinte: Estado, faça a avaliação eminentemente dentro do critério técnico e não leve ideologia de um lado ou de outro dentro de uma prova realizado pelo Estado brasileiro. Eu acho que esse é o ponto. Antes de passar para o Zé Eduardo, Cléver, o próprio Ministério da Educação faz a divulgação do tema. O que houve neste domingo, que foi motivo inclusive de apuração, acionamento da Polícia Federal, é ter vazado imagens do caderno de provas, não só da temática da dissertação, mas também de algumas questões, e isso é que está sendo sob investigação. Mas aí cabe uma outra discussão, não para agora, se é pertinente ou não o próprio Ministério da Educação e o INEP divulgarem o tema da dissertação enquanto a prova é realizada, embora os estudantes estejam isolados ali de contato com o mundo exterior. José Eduardo, agora a questão para você. O agro tem razão em impedir o cancelamento das questões ao alegar este cunho ideológico nessas perguntas? De forma nenhuma. Em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que ter claro o seguinte: não é o Estado, nem o MEC, nem servidores públicos que fazem efetivamente essas questões. As questões são remetidas, não são sequer conhecidas pelos órgãos públicos, são feitos por professores, por acadêmicos conceituados, que fazem lá a questão com absoluta liberdade.
Então, portanto, não é uma orientação governamental, faça isso, pergunte aquilo outro. Aquilo é repassado a um corpo de professores gabaritados que selecionam e fazem um conjunto de perguntas que, evidentemente, não são fruto de uma orientação governamental. Segundo, eu tive a curiosidade de ver as questões. São interpretações de texto. Objetivamente, ninguém está dizendo que aquilo que está dito no texto é verdade ou que é mentira. O que se quer perguntar é se o texto, para ver se a pessoa entendeu o texto. O texto diz isso, diz aquilo. Ora, isso pode acontecer com qualquer texto. É impossível que eu tenha textos axiologicamente, valorativamente ascéticos. As pessoas vão tomar posição. E eu quero saber se a pessoa entendeu. Então, por exemplo, vamos lá que alguém colocasse lá o Mein Kampf de Hitler. Tá certo? O que o Hitler quis dizer aqui? Essa é a pergunta. Não quer dizer que alguém tem que concordar com o que está no texto. Embora alguns dos textos incriminados são de uma obviedade cristalina, inclusive da narrativa fática, relativamente ao desmatamento da Amazônia. Será que está errado dizer aquilo que o texto diz, por que acontece o desmatamento? Não, mas independente desse mérito, eu não vou entrar nesse mérito, nessa dimensão valorativa. Claro, o que eu quero dizer é que uma coisa é a interpretação de texto, outra coisa é eu fazer uma pergunta: por que na Amazônia tem desmatamento? É diferente. Eu estou dizendo, olha, esse texto diz isso. O que você entende, o que você associa a isso que está colocado? Essa é a razão da pergunta. Ela é uma pergunta objetiva, de interpretação de texto, e não de indução ideológica ou política, como estão dizendo os ruralistas. Acho que é uma má compreensão. É que tem gente, infelizmente, que é tão epidérmica a dimensão ideológica que qualquer coisa que diga e que ele não concorda, ele já acha que eu estou favorecendo o outro lado. As pessoas têm que aprender a ler tudo. Não podem censurar, tem que interpretar texto de direita, de esquerda, de centro, de lado, de frente, de todos os lados. Ou seja, eu não tenho uma seletividade ideológica quando eu dou um texto e peço para as pessoas interpretarem e darem as respostas. Então, acho uma coisa de uma incongruência absolutamente total. E mais, não existe nada puramente não valorativo. O ser humano não é valorativo. Aliás, a psicologia cognitiva demonstra isso com estudos absolutamente assentados. Ou seja, nós, seres humanos, não somos neutros. Todos nós pensamos a partir da nossa carga ideológica, política, histórica, problemas psicológicos, etc. Então, como não existe a neutralidade, o que eu tenho que fazer? Botar textos em pessoas que assumem posição e perguntando o que essa pessoa está dizendo. Uma técnica absolutamente correta, pedagogicamente aceitável. Agora, porque o texto diz coisas que pessoas não concordam, não vou dizer que com base nisso eu estou fazendo um policiamento ideológico em relação às pessoas. Me parece absolutamente incorreta a crítica. A gente já está indo para o encaminhamento aqui do final. 30 segundos de considerações finais. Vou começar já com o Zé Eduardo Cardoso e já me despedindo de você, Zé. Obrigado, Yuri. Obrigado, Kleber. Uma boa noite a vocês. E dizer que, na verdade, nós temos que parar um pouco com esse patrulhamento político-ideológico à esquerda ou à direita. Ou seja, ler faz bem. É importante que as pessoas entendam o que leiam. Tem que ler aquilo que, inclusive, a gente não concorda para poder refletir. Claro, é isto que é democrático, que é plural na formação de uma pessoa. Eu não posso selecionar o que se lê, claro, eu tenho que entender o que se lê para poder criticar. Muito obrigado, José Eduardo Cardoso. Cléver Vasconcelos, já me despeço e agradeço a sua participação conosco, seus 30 segundos de considerações finais. Olha, eu estou aqui ladeado de dois professores, um professor de jornalismo e um professor de direito administrativo. E eu acho que na qualidade de professores, junto com eu, sou professor de direito constitucional, é importante que nós realizemos as nossas avaliações evitando problemas. Interpretação, todo mundo faz. Como o Zé Eduardo falou, não há neutralidade. Todo mundo tem um posicionamento. Agora, poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Ainda que todos tenham um posicionamento, poderia ser evitado esse debate diante de tudo que a gente já viveu no passado. Então, eu acho que esse é o ponto. E, mais uma vez, agradecendo aqui, Yuri e Zé Eduardo, a minha participação aqui. Obrigado. Eu que agradeço aos nossos dois debatedores e principalmente a você que nos acompanha aqui. O grande debate termina por hora. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Uma ótima noite a todos. Até amanhã.